Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, aqui estamos eu e meus irmãos diante do Teu trono para Te pedir primeiramente perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Conceda-nos o Teu Santo Espírito, porque agora vamos abrir a Tua Palavra, que é a verdade. Nos ajuda no entendimento, Senhor. Nós Te agradecemos pelos méritos de Cristo Jesus, Teu Filho amado, que se encontra do Teu lado direito no santuário celestial, no lugar santíssimo. É em nome dEle que Te pedimos, hoje e sempre. Amém. Feliz sábado, meus amados irmãos e irmãs. Toda a honra e toda a glória ao nosso Salvador Jesus Cristo, que nos permite estar vivos e estar aqui desfrutando da Sua Palavra no dia do Senhor, o seu santo sábado. Hoje nós vamos estudar sobre por que devo ser batizado ou batizada. Quantos tipos de batismo existem na Bíblia? Será que são muitos? São poucos? Vamos ouvir a voz de Deus. Certo dia, Jesus deixou a oficina de carpintaria na vila de Nazaré e se dirigiu ao Rio Jordão, onde seu primo João Batista estava pregando. Ali pediu a João que o batizasse, porque assim disse ele, convinha cumprir toda a justiça. Mateus capítulo 3, versículos de 3 a 15. O batismo é um aspecto da justiça do qual as pessoas podem participar. Uma vez que Cristo, que não conheceu o pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça, nós, como pecadores, eu e vocês, devemos fazer o mesmo. O exemplo de Jesus e o ensino da Bíblia realçam a importância do batismo. O exemplo de Jesus. Primeira pergunta. Abram suas Bíblias, meus amados irmãos e irmãs. Vamos ouvir a voz de Deus. Quantas espécies de batismo são reconhecidas na Bíblia? Efésios capítulo 4, verso 5. Efésios capítulo 4, verso 5. Diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Repetindo, há um só Senhor. Sabemos que as pessoas adoram vários deuses. Uma só fé. Existem vários tipos de fé. E um só batismo. Mas nós sabemos que existem vários tipos de batismo. Mas a Bíblia fala que somente um de cada. Alguns tipos de batismo são praticados por determinadas igrejas cristãs com aspersão, que é aquela água, pouca água na cabeça, né? Ou derramamento de água. Mas a Bíblia reconhece apenas uma forma, a imersão, mergulhar. Antes de ascender aos céus, Jesus disse que as pessoas deveriam ser ensinadas a respeito das verdades do Evangelho para depois ser batizadas. Ensino, compreensão e prática da verdade devem proceder o batismo. Primeiro vamos nos deliciar, conhecer, para depois eu querer. Por isso que aquele que crer e for batizado será salvo. Então existe uma condição para que eu e você sejamos salvos. Ok? Vamos para João, capítulo 3, verso 23. João 3, 23. Diz assim: ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, meus irmãos e minhas irmãs. E para lá correria o povo e era batizado.
ok? Havia muitas águas lá. Então, resposta da primeira questão: quantas espécies de batismo são reconhecidas na Bíblia? Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, que é o correto, é o batismo bíblico, por imersão. Isso é o que diz o Senhor, não é o assim diz o homem, é o assim diz o Senhor, não é o assim diz a tradição. 2. Qual o significado do batismo na Bíblia? Qual o significado? Romanos 6, capítulo 6, de 3 e 4. Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Diz assim: ora, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ok? Mergulhou, morreu. Subiu, nasceu, nova criatura. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Linda essa passagem, hein? Linda. A palavra batizar em grego, língua em que o Novo Testamento foi escrito, significa mergulhar, imergir, afundar. A única forma de batismo reconhecida nas Escrituras é por imersão. Ok? É por imersão. O batismo é uma demonstração pública de uma relação espiritual anterior entre o crente e Cristo. Num versículo tão estreito que a vida do crente e a vida de Cristo chegam a ser uma unidade espiritual. A validade do batismo por imersão é confirmada pela comparação que o apóstolo Paulo fez entre o batismo e a morte, sepultamento e a ressurreição de Cristo. A morte do crente para o pecado, que é tão real quanto a morte e a ressurreição de Cristo. Ok? Agora nós vamos lá para Colossenses, capítulo 2, verso 12. Colossenses, capítulo 2, verso 12. Olha o que diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, olha o simbolismo do batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, porque nós morremos, a velha criatura morre e nasce uma nova criatura. Então, novamente, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Lembra da passagem que eu falei para vocês nos outros vídeos? Quem está afastado de Deus, quem não segue Deus, quem não obedece aos seus mandamentos, são mortos, considerado para ele morto-vivo. Então aqui eu declaro que eu me entrego a Ele, que eu quero segui-lo, que aquela velha criatura que só peca, que só dá desgosto, só decepção, eu quero ter uma nova vida, eu quero ser uma outra pessoa. Ok? Então, isso aí você pode pesquisar no Google. O que significa a palavra batismo em hebraico? Terminologia, nada mais é que o étimo grego bapto, ao qual se acrescentou o sufixo ismos, para formar baptismo. Inarredavelmente significa imersão, posto que exatamente
esta é a etimologia do verbo baptizem, imergir, mergulhar. É isso que significa. Ok? Então, qual o significado do batismo na Bíblia? A. Morte. B. Sepultamento. E C. Ressurreição. Veja também na sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5:17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Porque você e eu, quando decidimos nos batizar, somos novas criaturas. A velha criatura morreu ao mergulhar. Foi sepultado a velha criatura. Vamos para Romanos, capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nossos pecados foram todos apagados. Ok? Todos apagados. E para reforçar sobre o que Jesus falou, sobre as pessoas que estão afastadas dele e que ainda não se entregaram no batismo. Vamos para Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Versículo 18 a 22. Aí o título aqui diz: Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, olha o que Jesus disse, porém Jesus: siga-me e deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos seguir verdadeiramente o Senhor, e para isso eu preciso examinar as Escrituras. Para que eu tome a decisão correta, para que eu me entregue ao Senhor. Eu tenho pessoas que eu amo, que ainda não se batizaram, não tiveram o verdadeiro batismo. Eu tenho amigos e amigas que disseram que ainda não estão preparados para o batismo, não vão estar preparados nunca. O Senhor vem buscar pecadores ao arrependimento. E conforme haja o batismo, quando ocorrer o batismo, o Espírito Santo vai nos ajudar nessa conversão. É isso que devemos fazer, nos entregar, e Jesus vai nos ajudar. Ele não pode me ajudar se eu não me entregar a Ele. É assim que funciona, verdadeiramente. Ah, meu irmão, e agora? Eu já me batizei. O rebatismo, ele é bíblico. Eu vou já comentar sobre isso. Ok? Ele é bíblico. Então vamos agora para... De que forma Cristo foi batizado por João? Marcos capítulo 1, de 9 a 10. Marcos
1, de 9 a 10. Diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgaram-se, desceu sobre ele. Jesus não precisou ser batizado, pois não tinha pecado, porém deixou um exemplo a ser seguido. Note que ele saiu da água, indicando que havia entrado na água para ser batizado por imersão. Somente por imersão. Tá certo? Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. 1 Coríntios 11, 1. 1 Coríntios 11, verso 1. Coríntios 11, 1 diz assim: de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Ok? Vamos para Efésios 5:1. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Temos que ser seus imitadores. Cristo nos deu o exemplo para que possamos seguir esse exemplo. E 1 Tessalonicenses 1:6. 1 Tessalonicenses 1:6 diz assim: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Então, nós temos que receber a palavra primeiro, ser os imitadores e depois batizar, ser batizados por imersão, assim como ensina a palavra de Deus. Ok? Então, de que forma Cristo foi batizado por João? Por imersão. Que razão Jesus apresentou para ser batizado? Qual foi a razão que Jesus apresentou para ser batizado? Mateus 3, de 13 a 15. Mateus 3. Mateus capítulo 3, 13 a 15. Diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixe por enquanto, porque assim não convém cumprir toda a justiça. Nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, batizando Jesus, saiu logo da água. Ele saiu da água. Certo? Ele saiu da água. Então, que razão Jesus apresentou para ser batizado? Para dar exemplo, para cumprir a justiça. Sejam meus imitadores. Quinta pergunta: de acordo com Pedro, no dia de Pentecoste, de que maneira o povo deveria mostrar seu arrependimento? Atos 2:38. Atos 2. Atos 2.
Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Meu irmão, eu só vou receber o dom do Espírito Santo se eu me batizar. Eu tenho que me arrepender e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando eu me batizo, meus pecados foram eliminados. Deus convida todos ao arrependimento, mesmo pessoas religiosas, mas que ainda não aceitaram todas as verdades ensinadas na Bíblia. Precisam se arrepender e nascer de novo, através do batismo, do verdadeiro batismo. Eu preciso conhecer verdadeiramente, não superficialmente, esse Deus. Mas, irmão, eu fui batizado, mas você está no erro, meu irmão, minha irmã. Você se encontra numa igreja e não segue os mandamentos de Deus. Então, você precisa ser rebatizado ou rebatizada. Primeiro, precisa estudar a palavra. Faça um estudo. Ouça os meus vídeos. São 27 lições. Essa é a lição de número 23. Mas pegue a palavra de Deus e diga: Senhor, eu quero entender a tua palavra. Não confie em mim, meu irmão, minha irmã. Mas faça que nem os bereanos, que confirmavam. Deixa eu confirmar se o que o irmão Washington está falando é verdade. Analise as Escrituras. Mas diga para o Senhor: Senhor, eu aceito o que tu vai me dizer na tua palavra. Eu aceito o assim diz o Senhor. Eu aceito, se tu me disser que está errado o que eu estou fazendo, nas tradições que eu sigo, eu aceito, Senhor. Mas me dê luz, me dê entendimento. Eu quero mudar, eu quero me salvar, eu quero salvar minha família. Eu quero ter paz dentro da minha casa. Abra a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Ore dentro da sua casa, para dentro da sua casa ter paz. Acabar com as brigas, com as discussões, com as contendas. É falta de oração, é falta de leitura da palavra. Isso aqui tem poder, meu irmão. Esse livro tem poder. Se você tiver coragem de abrir essa Bíblia, a Bíblia que está aí na sua casa, que só é aberta, na maioria das vezes, quando você vai para um culto, porque eu fazia isso, meu irmão, minha irmã, quando eu não estava na igreja verdadeira, quando eu não tive a coragem de abrir, porque eu não tinha tempo, muito ocupado. Aí você vai ver uma transformação na sua casa e na sua vida. É isso que eu quero para mim e eu quero para você. O batismo só pode ser ministrado por aquele que passou pela experiência do arrependimento dos pecados, crendo em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Como o batismo implica uma decisão consciente. Isso está em Marcos 16:16. Uma decisão consciente. Eu quero isso para mim. Eu desejo isso. Meu irmão, o verdadeiro batismo é uma emoção maravilhosa. Eu falo isso porque eu fui batizado, mas antes eu estudei. Eu estudei. Eu não fiquei ouvindo mentiras dos outros. Eu fiz o que Deus me pediu. Senhor, eu vou examinar tuas escrituras, mas eu quero que o Senhor me dê luz. E Ele me deu. E Ele vai dar para você, que eu não sou melhor do que ninguém. Ele vai dar para você, meu irmão, minha irmã. O batismo infantil não encontrado respaldo, não encontra respaldo bíblico e contradiz a orientação divina com essa decisão tão importante. A semelhança do propósito do batismo de João, o batismo do Pentecoste também foi
para o arrependimento dos pecados. É interessante observar no texto que o arrependimento visto é fruto da consciência que foi despertada pela ação do Espírito Santo. O batismo infantil de crianças não é bíblico, é tradição de homens. É tradição de homens. E as pessoas continuam seguindo tradições. E essas tradições muitas vezes machucam a gente. Eu fui chamado há um ano e pouco atrás para ser padrinho da minha sobrinha neta. Eu recusei. É tradição de homens. Eu amo a minha sobrinha neta, mas eu recusei. E chorei, porque eu tive que dizer não com o coração espedaçado, porque é tradição de homens. Não existe isso na Bíblia. Mas as pessoas, na maioria das vezes, não entendem isso. Eu tenho uma filhada que eu amo muito, mas eu aceitei porque eu não conhecia a verdade. Mas se eu conhecesse, eu tinha recusado. Mas eu tenho uma filhada. A velha criatura aceitou. E eu amo a minha filhada. Então, de acordo com Pedro, no dia de Pentecostes, de que maneira o povo deveria mostrar seu arrependimento? Passando pela experiência do arrependimento. Quão essencial é para a pessoa que a pessoa seja batizada nas águas? Qual a importância tão essencial que eu e você, nós temos que passar pelo batismo nas águas? João 3,5. João 3,5. Olha a importância. João, capítulo 3, verso 5. Eu vou ler o texto para vocês poderem entender bem. Nicodemos visita Jesus. É o texto que está aqui. Havia entre os fariseus, verso 1. Eu vou ler até o verso 5. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Aí diz assim: a isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, presta atenção, meu irmão, minha irmã, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus de novo. Olha só o que ele disse aqui: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É forte, meu irmão. A palavra de Deus é a verdade. É a verdade. Números 23, 19. Vamos lá. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Jesus está dizendo: aquele que não em verdade, ele afirma
quem não nascer de novo, no versículo 3, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no verso 5, em verdade, verdade eu digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. O 3 não pode ver, o 5 não pode entrar. É forte, meu irmão. Romanos 3:4. Romanos 3:4. De maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso. De maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso. Todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando forem julgados. Deus seja verdadeiro. Então, meu irmão, minha irmã, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. O batismo é uma condição, meu irmão. Deus já está falando, aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê, não quer ser batizado. Como é que eu vou crer, meu irmão? A nossa situação é mais difícil do que na época de Jesus com os discípulos. Eles viam os milagres. De Cristo. E aquele povo, olha o que fez com Jesus. E a nossa situação é pior, porque nós temos que crer naquilo que não vemos. É mais sério. Então eu tenho que crer. E para mim crer, para que você creia, meu irmão, minha irmã, nós temos que estudar. E a partir do momento que você obedece, você começa a ter intimidade com Deus. A partir do momento que você obedece, Deus começa a responder às tuas orações. É incrível. É uma bênção isso aí. Marcos 16:16. Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Foi o que eu falei ainda agora. Quão essencial é que a pessoa seja batizada nas águas? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem crê e for batizado será salvo. 7. O que Paulo foi orientado a fazer quando entendeu o plano da salvação? Atos 22:16. Atos 22:16. Diz assim: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Por que te demoras, meu irmão, minha irmã? Por quê? Te decida, minha irmã. Não perca tempo, não. Amanhã pode ser tarde demais. O batismo é o primeiro passo na vida cristã. A partir dele inicia-se uma nova vida. Deus espera que tomemos a decisão pelo batismo. Ele apela ao nosso coração e nos pede para fazermos um compromisso total. O batismo não salva, mas é um sinal de que a pessoa está salva e que nasceu novamente. O exemplo de Paulo nos mostra que
não deve haver demora em se tomar uma decisão de entrega completa a Cristo. Não é isso que ele fala? E agora, por que te demoras? O que tu está esperando, meu irmão, minha irmã? Examina as Escrituras verdadeiramente e te entrega ao Senhor através do batismo, do rebatismo. Porque muitos irmãos que estão em pecado e já foram batizados têm que rebatizar, meu irmão, minha irmã. Assim acontece na nossa igreja. Muitos adventistas são rebatizados porque caíram. Mas o Senhor está aí para nos levantar e a gente se entrega novamente com Ele, nos braços dele. Mas você tem que fazer diferente. Você vai examinar as Escrituras em nome de Jesus Cristo, totalmente dedicado a aceitar a verdade. Você vai entender e você vai se rebatizar. Esse é o que você tem que fazer. Então, o que Paulo foi orientado a fazer quando entendeu o plano da salvação? E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo. 8ª questão. Quando devo tomar a decisão de entregar-me a Deus através do batismo? Quando? Hebreus 3,15. Hebreus 3,15. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Não endureça, meu irmão, seu coração. Deus está ouvindo, Deus está vendo, o anjo relator está escrevendo tudo. A sua rejeição. Não. Hoje, se ouvides a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Devo aceitar o batismo assim que compreender que o amor de Deus cobriu meus pecados e for compelido a abandoná-los, iniciar uma nova vida. Essa decisão não deve ser adiada. Antes do batismo, a pessoa precisa ser ensinada sobre as verdades bíblicas, aceitá-las e praticá-las. Satanás conhece a Bíblia de cabo a rabo. Ele usou contra o nosso Salvador no deserto. Ele não aceita. Não adianta eu ter conhecimento e não viver a palavra. Então eu tenho que aceitá-las e praticá-las. Mateus 28:20. Aí sim eu tomo a decisão para me batizar. Vamos para 2 Coríntios 6:2. 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios 6, verso 2. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Lindo, né, esse versículo? Lindo, meu irmão, minha irmã. Lindo, 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 lindo. Então a nossa decisão é hoje. É hoje que eu me decido em estudar a palavra de Deus. Senhor, eu tomei a decisão de parar de beber. Eu tomei a decisão de parar de me prostituir. Eu tomei a decisão de parar de me drogar. Eu tomei a decisão de parar de trair o meu esposo. Eu tomei a decisão de parar de trair a minha esposa. Eu não sirvo mais a Satanás. Eu falo isso, meu irmão, porque eu já servi. Mesmo não sabendo.
porque eu não tinha conhecimento. Mas a palavra de Deus, ela é dura. Hoje, Cristo é nosso Salvador. Mas quando Ele vier nas nuvens, meu irmão, minha irmã, Ele vem como juiz. E vai ser terrível para aqueles que recusaram a sua palavra. Vai ser terrível. Então, quando devo tomar a decisão de entregar-me a Deus através do batismo? Hoje. Agora. Né? Então, deixando claro, Mateus 28:20 nos ensina que antes do batismo a pessoa precisa ser ensinada sobre as verdades bíblicas e aceitá-las. Não tem como, meu irmão. É bíblico. Em Atos deixa claro que você precisa de alguém para ensinar. Nós precisamos de alguém para nos orientar da palavra. Não adianta você dizer, eu já li a Bíblia 10, 20 vezes. É o que mais tem a gente que fez esse monte de leitura e não segue o caminho do Senhor. Que dizer, então, de meu passado, quando vivia em desobediência a Deus? E aí, e o meu passado, Senhor, como é que fica? Tudo que eu fiz de errado, como é que fica? Vamos ver a resposta de Deus. Atos 17:30. Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. É isso que Deus quer, meu irmão, que eu e você, a gente se arrependa e corra para os braços dele, vamos fazer a coisa correta. O que é que o inimigo faz com a gente? Usando as pessoas que amamos. Você é um lixo, você não vale nada, não tem jeito para ti. É doloroso ouvir isso. Hoje, eu tenho conhecimento que o inimigo usa as pessoas. Usa as pessoas. Então, seja qualquer que for a abordagem, ou quando alguém nos afronta, não olhe para a pessoa, saiba que tem um espírito ruim usando aquela pessoa. Porque nossa luta não é contra carne e sangue, é contra espíritos, potestades. Efésios 6. A prática diária de um novo estilo de vida saudável pode reverter diversos problemas crônicos de saúde. Utilize os 8 remédios de Deus para a humanidade: a água pura, ar puro, luz solar, alimentação saudável, descanso, exercício físico, temperança. O Espírito Santo desperta o pecador à necessidade de um Salvador que perdoa os pecados. Todos, meu irmão, todos. Seja ele qual for, ele perdoa os pecados. E não leva em conta o tempo de vividos sem a luz do Evangelho. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Aos pecadores ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. E eu fui. Esse versículo, eu amo esse versículo. Eu amo Cristo, porque Ele me aceitou, e assim como Ele vai te aceitar também, meu irmão, minha irmã. Corra para os braços dEle. E tudo que Ele quer é nos salvar. Tudo que Ele quer é nos dar paz para aquele que está atormentado, para aquele que se acha um lixo. Deus abomina, meu irmão, minha irmã, o divórcio. Deus abomina. Se você tem esse pensamento de separar da sua esposa, e a esposa tem esse pensamento de separar do seu marido, corra para os braços do Senhor e perdoe. Não são 7, mas 70 vezes 7. E fique com o seu marido, e marido fique com a sua esposa. Deus abomina o divórcio. Não vamos fazer a vontade de Satanás. Então, que dizer então de meu passado, do nosso passado, quando vivia em desobediência a Deus? Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância.
10ª e última questão. O que acontecerá se atendermos à ordem de Jesus Cristo? O que eu ganho com isso? O que acontecerá se eu e você obedecermos essa orientação de Jesus? Apocalipse 22, 14. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Somente aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro são capazes de guardar os seus mandamentos. A obediência nunca é a base da graça, mas a graça de Deus é a única base para a nossa obediência. Foi a obediência que motivou a saída dos nossos primeiros pais do Éden. Aliás, a desobediência, que motivou a saída deles. E os privou de desfrutar da árvore da vida. E somente por meio do sacrifício de Cristo, o qual resultou de uma vida de submissão e obediência, que qualquer ser humano poderá entrar na cidade e ter o direito à árvore da vida. O pecado não existirá na cidade perfeita de Deus. Por isso, nós, pecadores, precisamos ter os pecados removidos para entrar na cidade santa. A coroa da vida será entregue aos fiéis, Apocalipse 2:10, que forem purificados com o sangue de Cristo, Apocalipse 15:2, e guardarem sua palavra, Apocalipse 22:7. Esses entrarão pelos portais eternos e terão acesso à árvore da vida. Eu quero isso para mim, meu irmão, e desejo isso para vocês também. Então, o que acontecerá se atendermos à ordem de Jesus? Teremos direito à árvore da vida e entraremos na cidade pelas portas. Aí diz assim, o apelo que ele nos faz. Mas a todos quanto receberam, dou-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. No seu nome. Meu irmão, vamos aqui em Atos 19, de 1 a 5. Atos 19. Atos 19, de 1 a 5. Diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles responderam para Paulo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizado? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome de Jesus Cristo. Eles foram rebatizados. Então, o rebatismo, meu irmão e minha irmã, é bíblico. É bíblico. Lucas 15:10. Lucas, última passagem, 15:10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos, ou seja, festa diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meu irmão, quando eu e você nos batizamos, nos entregamos ao Senhor, tem festa no céu. Os anjos do Senhor festejam, porque é derrota para Satanás. Mas isso quando nós fazemos o que Deus manda. Nós vamos estudar, aceitar, obedecer
Aí vamos nos batizar. Ou rebatizar. É isso que Deus espera de mim e de vocês. É isso que Ele espera de nós. Meu irmão, minha irmã, não perca tempo. Não perca tempo, não espere. Você nunca vai estar preparado para ser batizado ou para se rebatizar. Estude, analise, ouça os meus vídeos, ou chame um irmão adventista mais perto que você conheça, para poder passar um estudo para você. Você vai entender tudo, porque o Espírito Santo vai te dar entendimento, e você vai pedir: Senhor, eu quero entender a Tua palavra, eu quero Te seguir, eu quero Te obedecer, eu quero sair da escuridão, eu não quero ficar na escuridão, eu não quero ser enganado ou enganada. Me ajuda, eu preciso de Ti. E Ele vai te dar luz. E cada dia que você for estudando, você vai sentir cada vez mais vontade de conhecer, de estudar, e você vai ser liberto. Você será liberto da mentira. E ninguém, você vai saber das tradições, o que é errado, e você vai dizer: eu estive assim, eu já segui esse caminho. E você vai ver o tanto de tempo que nós perdemos e as decisões equivocadas que tivemos, as derrotas que tivemos em nossas vidas, as vezes que nós poderíamos ter contornado um casamento e nós abandonamos por pura vaidade, por puro orgulho. Eu me arrependo muito das coisas erradas que eu fiz. Deus sabe disso. Deus sabe. Mas a gente, quando nós estamos afastados de Deus e nós não conhecemos a Sua palavra, a gente não tem noção do erro. Nós não temos noção do perigo. Tudo é adrenalina, tudo é bom, tudo é gostoso. Nada nos faz mal. É assim. Mas quando a gente tem um verdadeiro relacionamento com Deus, é muito difícil a gente errar. Porque nós já sabemos a resposta que Deus tem para nós. Quando nós tivermos alguma coisa para fazer, a gente consulta o Senhor, nós já saberemos a resposta. Se nós devemos ou não fazer. Se aquilo que vamos fazer ou pensamos em fazer vai agradar ou não o Senhor. Porque nós conhecemos a Sua palavra. Nós temos intimidade com Ele. E o pecado ou blasfêmia contra o Espírito Santo é isso. É a rejeição da palavra. Isso não tem perdão. Isso é muito sério. Então, meu irmão, minha irmã, converse com Deus, se esforce. E as coisas começam aos poucos. Você começa a estudar devagarzinho. Quando você pensa que não, você está num ritmo maravilhoso. Cria um hábito gostoso. E você será liberto ou liberta. Em todos os sentidos. Próximo estudo será sobre os princípios de vida cristã. Reflita, meu irmão, minha irmã, em tudo que foi dito, na palavra de Deus que foi aberta e o que Ele disse para mim e para você. Mais uma vez, um feliz sábado, no dia que o Senhor santificou, descansou, abençoou. É o dia do Senhor. Não existe outro dia. Não tem outro dia igual ao sábado. Outros dias não são iguais aos sábados. Quem fala isso não conhece a verdade. Mas Deus está esperando.
por essas pessoas. Fique na paz do nosso Salvador e intercessor, Jesus Cristo, que se encontra ao lado do Pai, do lado direito, intercedendo por mim e por você. Ele morreu por mim e por você, uma prova de amor. E tudo que Ele quer é nos salvar. Infelizmente, os perdidos serão como a areia do mar, mas não foi por falta de esforço da parte dele. O que Ele tinha por fazer por nós, Ele fez e está fazendo no santuário, intercedendo diante do Pai pelas nossas orações que devemos fazer no nosso quarto, como está lá em Mateus capítulo 6. Orar em pensamento, porque o inimigo não ouve, ele não lê nossos pensamentos. Faça isso, se entregue ao Senhor. Um beijo no seu coração. Jesus te ama. Amém.